Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje estarei mostrando para vocês a corretiva dessa placa aqui que faz o controle de motor de portão automático. Vou fazer o seguinte, vou dar manutenção nessa placa e vou fazer uma série explicando o funcionamento de cada partezinha dessa placa, cada componente e como testar ele, para que consigamos dar manutenção na maioria dessas placas, tá? Porque apesar de ter muito fabricante, eles sempre seguem mais ou menos o mesmo padrão. Fazer o seguinte, vou falar aqui rapidamente cada parte aqui dela, só para poder contextualizar na corretiva. Mas o funcionamento detalhado vou estar mostrando na série. Temos aqui os bornes N e F, que é onde entra os 220 volts. CAP é onde coloca o capacitor auxiliar de partida do motor. O VW, onde vai a fiação do motor. O motor, num sentido, ele gira para abrir o portão, no outro sentido, ele gira para fechar o portão. Para girar no sentido, o U sempre tem neutro. O fase vai aparecer ora no V, ora no W. Quem vai fazer esse controle aqui, esse acionamento, são esses dois relés bem aqui. Bota a fase no V, esse relé aqui, esse relé bem aqui, bota a fase no W. Todo o controle dela é feito via um microcontrolador, que é esse PIC bem aqui. Então, da entrada da rede, vamos passar pelo fusível, pelo varistor de proteção. Chegamos então numa fonte linear, formado por transformador, capacitor e diodos retificadores, que são esses 4 diodos aqui SMD. E a saída aqui vai ser de aproximadamente 12 volts de tensão contínua. Só que o microcontrolador e essa plaquinha bem aqui, que é a plaquinha de RF, trabalha com 5 volts. Então tem que pegar aqui esses 12 e baixar para 5. Isso é feito através de um regulador de tensão, 78L05, que é esse cara bem aqui. Parece um transistor, mas na verdade é um regulador de baixa potência. Temos então 12 volts retificados e filtrados e uma tensão de 5 volts. Os 5 volts alimentam o microcontrolador que está lá embaixo e alimenta o RF. Os 12 volts vão acionar os relés. Esse motor ele tem potência controlada através desse triac bem aqui. E esse triac é acionado pelo microcontrolador. Aciona esse triac via esse optor acoplador que está bem aqui embaixo. Temos as chaves de freio e embreagem, esses tripotezinhos bem aqui, e os jumpers de configuração. Essa placa ela não está ligando. De cara eu já identifiquei o que? Teve um dano nela bem aqui, que foi o seguinte, foi um rato que entrou no compartimento e fechou o curto bem aqui. Façamos então as medidas iniciais. Esse tipo de teste aqui é bom fazer com multímetro analógico. Deixando na escala de vezes 1. De cara, vamos fazer a medida aqui do fusível. O fusível aqui ele tem que dar o quê? Tem que dar baixa resistência nos dois sentidos. Baixa resistência. Baixa resistência. O fusível tá bom. O teste do varistor, ele tem que dar alta resistência nos dois sentidos. Alta resistência. Trocando as ponteiras, alta resistência. O varistor tá bom. Na sequência vai chegar no primário transformador. E aí que está o defeito. O primário tem que dar baixa resistência. Aqui são as duas bobinas. Na verdade é uma bobina com tape central. Que é desse jeito bem aqui. Duas bobinas de 110. Daqui para cá 220. Puxar só uma delas é 110. Isso aqui é selecionável via jump. Mas, ao medir a bobina aqui do primário, ó, alta resistência. Então esse primário aqui tá aberto. Mesmo trocando as ponteiras, dá alta resistência. Ele tinha que dar baixa resistência. Nos dois sentidos, deu alta resistência no lado do primário. Indicando que o primário transformador está aberto e ele precisa ser trocado. Medindo aqui o secundário transformador, deu baixa resistência. Troquei as ponteiras, deu baixa resistência. Então esse primário aqui o secundário tá bom. Mas o primário tá aberto. Mas antes de correr atrás de trocar o transformador, temos que dar uma geral em todos os semicondutores, porque se ainda tiver alguma coisa aqui aberto ou em curto,
a gente já providencia a troca. De cara aqui, tem que fazer uma inspeção visual. Nesse trecho bem aqui, ó, que também teve um estouro, se você reparar, ó, saiu aqui, mas essa parte aqui é tudo cobre. Tá? Mas nessa foto aqui, vocês vão reparar que o pezinho do capacitor saiu a ilha. Então a gente precisamos fazer um trabalho aqui nessa ilha para esse capacitor tornar a entrar no circuito. Essa outra parte bem aqui que estourou também, em função do rato que fechou curto lá, provavelmente foi o seguinte: como ele fechou curto, ele pegou e jogou 220 na bobina de 110, por isso danificou o primário transformador. Aqui temos que fazer uma jogada aqui para melhorar essa parte aqui. E vamos começar a fazer o teste de semicondutores. Os diodos, todos nós sabemos, no sentido conduz, no outro não. Então, aqui são os 4 diodos da ponte retificadora. Conduziu no sentido. Esse aqui também conduziu no sentido, conduziu no sentido, conduziu no sentido. Agora eu vou trocar as ponteiras. Tem que bloquear a condução. Não conduziu, não conduziu, não conduziu, não conduziu. Então esses diodos aqui estão bons. Esse outro diodo bem aqui, isso aqui vamos ver no estudo detalhado da placa, tá? Só adiantando. Esse diodo aqui é o diodo que pega e ele é logo depois da filtragem, que vai jogar tensão no 78L05. Então ele não pode estar, por exemplo, aberto. Se ele estiver aberto não vai ter tensão também. No sentido conduziu. No outro sentido não conduziu, quer dizer que está bom. Esses diodos aqui são os diodos de roda livre dos relés que acionam o motor. No sentido conduz, no outro não. Medindo aqui, ó, nesse sentido conduziu, trocando a ponteira. Não conduziu. Ele dá uma resistênciazinha, ó, ele dá uma movimentadazinha, é porque está testando na placa, isso é normal. Olhando o outro aqui, ó, no sentido conduziu, no outro não. Quer dizer que esses diodos estão bons. Falta fazer o teste de quem? Desses capacitorzinhos bem aqui. Capacitorzinhos SMD. Eles são todos o mesmo capacitor, desses transistorzinhos SMD, quer dizer, transistor. São o mesmo transistor. Olhando ele assim, é base, coletor, emissor. Mas sabemos que da base para o emissor e da base para o coletor tem que ter diodo. Então, da base para o coletor tem que dar diodo, base emissor tem que dar diodo também. Esses dois transistorzinhos bem aqui, ó, são os transistores que é o seguinte: o CI tem que mandar operar o relé, só que ele tem baixa corrente na saída dos pinos dele. Então ele aciona um transistor e o transistor aciona o relé. Então esse transistorzinho bem aqui, ó, a base dele é bem aqui, ó. Então da base, o coletor com a ponteira preta, já que ele é NPN, eu estou usando um multímetro analógico, tem que dar baixa resistência. Beleza. Da base dele, o coletor tem que dar baixa resistência. Deu baixa resistência também. Beleza. Agora eu vou trocar as ponteiras. Troquei as ponteiras. O mesmo teste tem que dar alta resistência. Da base para o coletor, alta resistência. Base emissor, alta resistência. Quer dizer que esse cara aqui deve estar bom. E fazer uma medida do coletor para emissor. Tem que dar alta resistência nos dois testes. Coletor emissor. Deu alto. Ele movimenta um pouquinho, mas é normal. Coletor emissor deu alto. Quer dizer que esse cara aqui tá bom. Testar esse outro bem aqui. Base coletor deu baixo. Base emissor deu baixo. Trocando as ponteiras, agora com a ponteira vermelha. Tem que dar alto. Base coletor deu alto. Base emissor deu alto. Até agora beleza. Fazer o teste agora de coletor para emissor. Tem que dar alto nos dois testes. Coletor emissor deu alto. Coletor emissor deu alto. Quer dizer que esses dois transistores estão bons. Sempre damos uma geral nos semicondutores, tá? Quando tem esse tipo de estouro. Mesmo teste nesse transistorzinho aqui, que também é um transistor SMD. Esse transistor aqui, ele é que vai pegar a referência de 60 Hz para ver onde é que acontece o zero, quando a tensão zera na senoide. Vamos ver isso detalhado depois, tá? Aqui é só o teste rápido. Então, coletor da base para o coletor. Baixo, base emissor,
baixo. Beleza, trocando a ponteira. Agora a vermelha na base. Base, coletor deu alto, base, emissor deu alto. Então esse transistor provavelmente está bom. Agora, ó, coletor para emissor deu alto. Trocando as ponteiras. Coletor e emissor deu alto de novo. Então esse transistorzinho aqui tá bom. Falta só mais esse transistor bem aqui é o transistor, porque aqui a gente pode ligar uma botoeira. Esse transistor aqui é para poder acionar o portão sem usar o controle remoto. Muito usado, por exemplo, em guarita. Então tem que testar esse transistor aqui também. Então, ó, a base é bem aqui, onde está a ponteira vermelha. No caso aqui, vamos começar com a preta logo. Preto, da base para o coletor. Baixo, base, emissor, baixo. Trocando as ponteiras. Agora a ponteira vermelha. Base, coletor alto, base, emissor alto. Até agora beleza. Entre coletor e emissor tem que dar alto. Ele dá só uma movimentadazinha, mas é normal. Trocando as ponteiras, coletor e emissor alto. Então eu já dei uma geral nos semicondutores. Aí, vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó. Mostrando aqui a foto do CI. Eu já olhei o datasheet. A alimentação dele é no 1 e no 20. 1 é bem aqui, ó. Daqui para cá. 1, 2, 3 até o 10. Porque ele dá uma volta assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele vem para cá, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 1 é o mais, o 20 é o menos da alimentação. Deixamos o multímetro na escala de x1 e testamos entre o mais e o menos. Pode até dar no sentido, mas quando eu inverter assim, ele não pode botar mais resistência, tá vendo? Se quando eu botasse assim, ele fizesse assim, é porque o microcontrolador estava em curto. Aí tinha que trocar ele. Esse microcontrolador vende? Vende, mas a questão é que não tem o firmware que é gravado nele, que o fabricante esconde as 7 chaves. Aí se tivesse em curto, tinha que pegar de outra plaquinha. Só para poder finalizar a parte do teste a frio, vamos dar uma olhadinha aqui no teste aqui do regulador e do triac. Esse triac aqui, nós ainda vamos falar sobre ele, mas a melhor forma de testar ele, tá? Se você remover ele, uma vez removido, e o ideal é fazer o teste removendo ele, é assim, ó. Isso aqui é um outro triac, tá? Mas o comportamento é o mesmo do que está ali. O que está aqui é um BTA 16, tá? Mas como é que se testa ele? A gente deixa o multímetro na escala de x1 e da esquerda para a direita eu vou chamar aqui pino 1, pino 2, pino 3. Depois vamos instalar o de triac, tá? E eu vou fazer uma aula melhor sobre esse teste aqui. Mas ele é assim, ó. Pegamos o multímetro, inicialmente, do 3 aqui, ó, no pino 3, do 3 para o 1, ele dá baixa resistência. No sentido, ó. Quando eu troco a polaridade, ele também dá baixa resistência. Mas a resistência não é tão baixa, eu vou lá pelo meio, ó. Ele não é a mesma coisa de um curto, tá vendo? Então ele dá uma resistência que vai lá pelo meio da escala. Certo? E no outro sentido ele vai mais um pouquinho. Mas em nenhum momento ele chega até o final. Tá vendo? Ele desloca bastante. Eu troco a ponteira, isso aqui do 1 para o 3. Mas ele nunca chega até o final. Esse é o primeiro teste. O segundo teste é do 1 para o 2, da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Do 1 para o 2 ele tem que dar alta resistência, nos dois sentidos. Ó, do 1 para o 2. Vermelho no 1, preto no 2, alta resistência. Preto no 1, vermelho no 2, alta resistência. Esse é o segundo teste. Se desse baixa resistência, ele já estaria ruim. Agora o teste mesmo, que é o teste dinâmico. A gente deixa a preta no 1, deixa a vermelha no 2, e aí eu vou encostar ao mesmo tempo a ponteira vermelha no 2 e no 3. E depois eu vou voltar para o 2, ó. Eu vou girar assim, ó, e vou voltar, ó. Repara que, ó, nesse momento está encostando no 2 e no 3 ao mesmo tempo. Agora eu vou voltar a ponteira sem tirar a conexão do 2 e ele tem que continuar com baixa resistência.
Eu voltei a ponteira, ó, não soltei do 2 e continuo com baixa resistência. Ele ficou armado com o fato de eu ter encostado o 2 e o 3. Vou fazer de novo. Ó. Ponteira preta aqui no 1, ponteira vermelha no 2. Alta resistência, beleza. Eu vou girar assim, ó. Eu vou conectar o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Vai dar baixa resistência. E agora eu vou soltar o 3 e vou deixar somente no 2. Continua com baixa resistência. Quer dizer que ele ficou armado, ele tá bom. Aí tem que inverter as ponteiras agora. Ó. Soltei, agora eu inverti as ponteiras. Vermelho no 1, preto no 2. Eu vou fazer esse movimento aqui, encostando o 2 no 3. Repara que até agora está alta resistência. Quando eu fizer isso aqui, ó, deu baixa resistência. Agora eu vou deixar o 3 sozinho. Eu vou voltar aqui, ó. No caso aqui eu fiz errado, mas ó, de novo, eu vou voltar. Repara aqui, ó. Ele se manteve. Ficou armado. Vou fazer de novo. Vermelha no 1, preta no 2, alta resistência. Beleza. Eu vou encostar, fazer um contato entre o 2 e o 3. A resistência vai ficar baixa. Certo? A resistência ficou baixa. Agora eu vou deixar só o 1 e o 2 de novo. A resistência continuou baixa. Então quer dizer que ele armou e ele está funcionando bem. Esse é o teste do TRIAC. Ainda vamos ter aula sobre ele nas aulas de eletrônica de potência. Mas o teste é esse. É bom puxar fora e medir. Mas no teste rápido, aqui está o TRIAC, tá? Podemos fazer o seguinte, ó. Se ele tivesse em curto, quando ele fosse medindo dele, ele dava sempre a resistência totalmente baixa, certo? Mas no teste que a gente faz aqui no TRIAC, ó, repara aqui, ó. Daqui ele deu alto. Eu vou inverter agora, inverter as ponteiras, ó, do centro para cá, ó. Deu alto também. Então, ó, esses dois primeiros aqui deu alto. Então dificilmente ele vai estar em curto, geralmente ele fica todo em curto. Do centro para essa parte de cima, ó, deu alto. E do centro para a parte de cima, invertendo as ponteiras, também deu alto. Certo? Agora, entre as laterais, é que a gente vai ver que vai dar resistência um pouco baixa, certo? Mas ela não chega a encostar aqui. Então, entre as laterais, quando ele está soldado na placa, dá um pouco baixo. Que é a mesma medida com ele fora, certo? Agora, do centro para as laterais, certo? Ele dá alto. Nesse caso aqui, ó. Aqui, ó, do centro para essa lateral aqui, ele até deu baixo agora, tá vendo? Mas só que ele não for baixo até encostar aqui no final. Ele foi baixo, ó. Num sentido, mas no outro sentido, ó, deu alto, tá vendo? Então, do centro para cima agora, ó. No dois sentidos deu alto. Do centro para baixo é que num sentido ainda dá baixo. Certo? Num sentido. Mas no outro ele dá alto. Certo? Aquele primeiro teste lá, acho que tinha um mau contatozinho. Mas repara que ele nunca vai até o final. Então provavelmente ele tá bom, tá? Mas eu puxei ele fora e ele mediu, ele tava bacana. O capacitor aqui eu puxei ele fora também, medindo o capacímetro, ele tá bom. E dei uma geral aqui na ilhazinha que quebrou. Eu raspei aqui e botei um fiozinho e botei solda. Aí ficou bom. Vamos agora soldar o transformador, tá? Para poder fazer o teste. Tem esse cara aqui também que é o optoacoplador, tá? A medida nele, gente, a gente vai olhar aqui também. Mas isso aqui a gente vai ver no teste na aula mais avançada. Mas é a mesma coisa, ele não pode dar nos dois sentidos, certo? Aqui de um lado dele e aqui do outro lado. Não dá nos dois sentidos, hora nenhuma, tá vendo? Então provavelmente ele tá bom. Isso aqui não quer dizer que ele tá bom. Isso aqui só quer dizer que ele não tá em curto. Aí você faz o teste entre os terminais. Nunca é para dar assim, ó. Entre qualquer um dos terminais. Geralmente ele vai só até um pedacinho da escala. Mesma coisa do TRIAC. Bora soldar o transformador.